Carros são máquinas fantásticas, não é mesmo? Eles nos dão a liberdade de viajar para onde quisermos. É aí que entram os freios. Imagine só dirigir sem poder parar. Dá até um frio na espinha, né? Eles são responsáveis por reduzir a velocidade e parar o veículo. Sem eles, você não conseguiria parar no sinal vermelho ou desviar de obstáculos. Eles não são apenas pedais no chão, são a sua linha da vida na estrada. Vamos falar sobre os dois tipos principais de freios que você usa toda vez que dirige: o freio de serviço e o freio de estacionamento. O freio de serviço é o seu sistema de frenagem principal. Quando você pisa no pedal do freio, está acionando os freios de serviço. Já o freio de estacionamento, também conhecido como freio de mão, tem uma função diferente. Ele mantém o carro parado quando está estacionado. Lembrando, o freio de serviço é para reduzir a velocidade, enquanto o freio de estacionamento mantém o carro no lugar. Ambos são essenciais para uma condução segura. Antes de mergulharmos nos sistemas de freios mais modernos, vamos voltar um pouco no tempo para entender o básico de como os freios funcionam, começando pelos freios mecânicos. Imagine o freio de uma bicicleta. Quando você aperta a manete no guidão, um cabo puxa o que chamamos de pinça de freio. Esta pinça, por sua vez, empurra as pastilhas de freio contra o aro da roda, gerando o atrito. Esse atrito mágico é o que faz a roda girar mais lentamente, até parar completamente. Os freios mecânicos em carros funcionam de forma parecida, usando cabos e alavancas para transferir a força do pedal do freio para as rodas. Embora os carros modernos usem sistemas de frenagem mais avançados, o princípio fundamental dos freios mecânicos, que usam o atrito para reduzir a velocidade ou parar o movimento, permanece o mesmo. É um conceito simples, mas eficaz, que abriu caminho para os sistemas de frenagem modernos. Vamos acelerar para um dos tipos mais comuns de freios em carros modernos, os freios a disco. Imagine um disco, parecido com um CD, preso ao cubo da roda do seu carro. Este é o disco de freio ou rotor. Perto do disco, você encontrará uma peça chamada pinça. Dentro da pinça estão as pastilhas de freio. Quando você pisa no freio, a pinça pressiona as pastilhas contra o disco. Essa pressão gera atrito, transformando a energia do movimento em calor, fazendo a roda parar. Seção 5. Freios a tambor. Abrindo espaço para a segurança. Enquanto os freios a disco dominam o mercado, alguns carros ainda usam os tradicionais freios a tambor, principalmente nas rodas traseiras. Os freios a tambor funcionam de maneira diferente dos freios a disco, mas o objetivo é o mesmo: fazer o carro parar. Imagine um componente em forma de tambor preso ao cubo da roda. Dentro desse tambor, você encontrará as lonas de freio, que são como as pastilhas, só que em formato de arco. Essas lonas são empurradas para fora quando você pisa no pedal do freio. À medida que as lonas se expandem e esfregam na parte interna do tambor, elas criam, adivinhou de novo? Atrito. E como nos freios a disco, esse atrito transforma a energia do movimento em calor, diminuindo a velocidade ou parando a roda. Apesar de serem menos eficientes na dissipação de calor, os freios a tambor são mais em conta para fabricar. Seção 6. Freios a ar. Gigantes da estrada. Freios poderosos. Você já deve ter visto aqueles caminhões enormes na estrada e se perguntado como eles conseguem parar, né? Muitos deles usam freios a ar, um sistema de frenagem potente, feito sob medida para veículos pesados. Em vez de usar fluido hidráulico como a maioria dos carros, os freios a ar usam ar comprimido para funcionar. Quando o motorista pisa no pedal do freio, o ar comprimido é liberado, empurrando um diafragma na câmara de freio. Esse diafragma, então, aciona as lonas de freio, que pressionam o tambor de freio.
de forma parecida com o que acontece nos carros com freios a tambor. Os freios a ar são incrivelmente potentes e confiáveis, essenciais para veículos comerciais grandes que precisam de muita força para parar. Seção 7. Freios hidráulicos. A força do líquido sob seus pés. Vamos entender como a pressão do seu pé no pedal do freio para o carro. A maioria dos carros usa freios hidráulicos, um sistema que usa um fluido para transmitir a força. Quando você pisa no pedal, empurra um pistão no cilindro mestre. Isso empurra o fluido até as pinças de freio ou cilindros de roda. A pressão faz as pinças pressionarem as pastilhas contra os discos. A grande vantagem é que eles amplificam a força que você aplica com o pé. Seção 8. Freios assistidos. Uma mãozinha para o seu pé. Já reparou como é fácil pisar no pedal do freio na maioria dos carros modernos? Essa é a mágica dos freios assistidos, também conhecidos como servo-freio. Esses dispositivos inteligentes ajudam você a frear, exigindo menos esforço para parar o carro. Os freios assistidos usam um sistema de vácuo ou, em alguns carros, uma bomba elétrica para multiplicar a força que você aplica ao pedal do freio. Isso significa que você não precisa fazer tanta força para frear, tornando a condução mais confortável, especialmente no anda e para do trânsito. Pense nos freios assistidos como seu copiloto na frenagem. Eles aliviam o trabalho do seu pé, garantindo uma frenagem mais suave e sem esforço. Seção 9. ABS. Mantendo o controle em situações difíceis. Imagine que você está dirigindo em uma pista escorregadia e, de repente, precisa frear bruscamente. Nessas horas, o sistema de frenagem anti-bloqueio, ABS, pode ser a diferença entre um susto e um acidente grave. O ABS é um sistema de segurança que impede que as rodas travem durante uma frenagem forte. Quando as rodas travam, você perde o controle da direção e o carro pode derrapar. O ABS funciona da seguinte forma: ele detecta quando uma roda está prestes a travar e rapidamente libera e aplica os freios naquela roda específica. Essa ação de bombear os freios rapidamente permite que as rodas mantenham a tração com o solo, mesmo em frenagens bruscas. Com o ABS você tem mais controle sobre o carro em situações de emergência, o que ajuda a evitar acidentes. Seção 10. Dos discos ao servo-freio. Os componentes essenciais. Agora que já exploramos os diferentes tipos de sistemas de frenagem, vamos conhecer os componentes que os fazem funcionar. Disco, o disco de metal que gira junto com a roda. Pastilhas, o material de atrito que se aperta contra o disco para gerar a força de frenagem. Tambor, o componente em forma de tambor que abriga as lonas de freio. Lonas, os componentes curvos dentro do tambor que pressionam a superfície interna do tambor. Revestimentos, o material de atrito nas lonas de freio que entra em contato com o tambor. Servo-freio, o dispositivo que auxilia na força de frenagem, tornando o pedal mais leve. Esses componentes trabalham em perfeita harmonia para garantir que seu carro freie de forma segura e confiável. Seção 11. Freios. Os guardiões da sua segurança. Do simples ato de parar no sinal vermelho a evitar perigos na estrada, os freios do seu carro são seus companheiros fiéis, trabalhando incansavelmente para mantê-lo seguro. Entender os diferentes tipos de freios, como eles funcionam e os componentes essenciais que os compõem, é fundamental para qualquer motorista. Sejam os poderosos freios a disco, a confiabilidade dos freios a tambor, a assistência dos freios assistidos ou a tecnologia salvadora do ABS, cada sistema de frenagem desempenha um papel crucial para garantir a sua segurança na estrada. Lembre-se de que a manutenção regular e a verificação frequente do sistema de freios são cruciais para um desempenho ideal
e para sua tranquilidade. Portanto, da próxima vez que você estiver ao volante, pare um momento para apreciar a maravilha da engenharia que é o sistema de freios do seu carro. Ele é o herói não celebrado de cada viagem, trabalhando silenciosamente para levá-lo ao seu destino em segurança.